Fala, galera, tá começando o primeiro programa da história do Papo Furado. Por favor, palmas pro programa. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas que programa é esse? Papo Furado? Como assim? Eu vou explicar para vocês. Então, o Pedro e o Léo são irmãos e eles gostam de defender com unhas e dentes a ideia deles. Vou explicar. Em Petrópolis, eles são conhecidos por discutir sobre absolutamente todos os assuntos. Eles discutem sobre futebol, basquete, futebol americano, beisebol, ping-pong, série, filme. Eles discutem sobre tudo. E isso ganhou muita fama lá em Petrópolis. Então eles chegaram para os amigos deles, chegaram para eles e falaram: por que vocês não criam um programa disso? E aí que surgiu essa ideia. Papo Furado, primeiro episódio da história desse programa, que, se Deus quiser, fará muito sucesso. Então, vamos começar com o assunto de hoje. Para todos os amantes de futebol, todos se perguntam a mesma coisa: quem é o melhor jogador do mundo? Muitos acham que é o Lionel Messi, muitos acham que é o Cristiano Ronaldo. Na visão do Pedro, o melhor do mundo é indiscutivelmente o Lionel Messi. Já na visão do Leonardo Rubens, o melhor jogador do mundo é o Cristiano Ronaldo. Então, primeiramente, gostaria de dar boa noite para os nossos comentaristas e que, se Deus quiser, tenhamos uma longa caminhada com esse programa, que é o programa mais democrático da história do Brasil. Eu vou falar por quê. Porque nesse programa a ignorância tem vez. Os dois não sabem muito de futebol, não. Eles apenas brigam, discutem, berram, e aí eles ganham fama e é aí que estamos aqui. E eles chamaram um idiota para ser o apresentador, que no caso sou eu. Então vamos mudar juiz e vamos fazer bonito, certo, pessoal? Então vamos começar. Pedro, eu vou te dar 2 minutos para você fazer as suas considerações iniciais. Vou começar com você, já que você é o irmão mais velho, para você falar para a gente por que Lionel Messi é o melhor jogador do mundo. Você tem 2 minutos para justificar sua opinião. Pode ir, Pedro. Fala aí, galera. Fala aí, assinantes, né, e telespectadores do Papo Furado. Eu vou defender o Lionel Messi, né, que para mim é um cara que é o melhor jogador do mundo, já tem muitos e muitos anos, né? E para mim é o melhor jogador da história. Olha, repito, o melhor, não o maior. Então, eu acho que é simples a discussão. Eu acho que é simples. O Messi é o jogador mais completo do mundo. É um cara que ele lança bem. Ele tem um excelente passe rasteiro e um passe de longa distância. É um cara que tem um drible absurdamente letal e não precisa de drible de nome, como lambreta, caneta, essas coisas. Ele faz o simples ser mágico. É um cara que tem uma finalização absurda também. É um cara que pode jogar de MC, camisa 8, pode jogar de meia, camisa 10, ponta direita, ponta esquerda, atacante, falso centroavante. E podendo ser um jogador tão polivalente assim, eu não consigo ver nenhum tipo de comparação com o Cristiano Ronaldo, que não tira os méritos, é um excelente jogador, mas não é um extraterrestre. Pedro falou bonito, hein, Léo? Gostei de ver do que ele falou. E agora é a sua vez, Léo. Você tem exatamente 2 minutos para defender sua opinião de que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. A bola está contigo, Léo. Você tem 2 minutos. Fala aí, galera. Antes do Papo Furado. Boa noite para o João. Para o Pedro nem tanto. Mas vamos lá. Eu me baseio em fatos e números. Como todo mundo me conhece, eu sou fã do Cristiano e sou fã do resultadismo. Então, eu me baseio em fatos e números. O Cristiano é o maior artilheiro da história da Champions League, que é a maior competição da Europa. Ele é o maior artilheiro da história do Real Madrid, que é o maior time do mundo. Ele é o maior artilheiro da história do futebol em atividade. Ele tem 3 campeonatos inglês, 3 títulos do campeonato inglês. O Messi, obviamente, não tem título do campeonato inglês porque ele nunca saiu da zona de conforto. Ele ainda conseguiu conquistar o campeonato italiano com a Juventus, tem campeonato espanhol com o Real Madrid, tem 5 Champions Leagues, sendo 4 pelo Real Madrid, uma pelo Manchester United, na época que ele também foi o melhor jogador do mundo com 23 anos. E ele tem 2 títulos pela seleção, coisa que o Messi não tem. Então, o Pedro vem falar de jogador completo, essas coisas, mas
Para mim, não tem argumento, sabe? O Cristiano tem 5 bolas de ouro, era para ter 6, que deram para o Modric e acabaram com a carreira do Modric depois disso. E, para mim, não tem discussão. O Cristiano faz gol de tudo quanto é forma, é mais decisivo e é isso. Público, vocês puderam perceber que os dois usaram diferentes argumentos, né, para comprovar sua teoria. O Pedro se baseou na genialidade do Messi, se baseou, né, nas diversas posições em qual ele pode atuar. Já o Léo se baseou em números e na carreira do Cristiano, não necessariamente se referindo a características específicas do jogador, mas apenas o que ele conquistou na carreira. Enfim, vamos mudar agora a etapa do programa e vamos passar para um quadro que agora vocês vão fazer perguntas uns para os outros. Então é o seguinte, o Pedro vai ter nesse momento 1 minuto para formular uma pergunta para o Léo. Dentro desse 1 minuto, ele pode fazer quantas perguntas ele julgar necessárias, porém ele vai ter 1 minuto para fazer a pergunta. Uma pergunta para o Léo, que o Léo terá 2 minutos para responder. A bola está contigo, Pedro. 1 minuto para você fazer a sua pergunta. Matei no peito essa bola aí passada e acariciei a criança. E eu vou perguntar pro Léo, né? Eu tenho aqui na minha mão uma folha com números, né? Que ele ama falar de números. Então, a minha pergunta é simples. Aqui nas minhas anotações, na última década, né? Lionel Messi tem 522 gols, o Cristiano Ronaldo tem 477. Lionel Messi tem 23 títulos levantados. O Cristiano Ronaldo tem 18. Repito, 18. 5 a menos. O Lionel Messi tem 6 títulos de melhor jogador do mundo. O Cristiano Ronaldo, 5. Cristiano Ronaldo tem 4 chuteiras de ouro e o Messi tem 5. O Messi tem 6 melhor da La Liga. O Cristiano Ronaldo tem 2. E, inclusive, aqui nas minhas anotações, né? O Messi, em diversos anos, teve mais gols do que o CR7 no final do ano. Então, eu quero saber, segundo todos esses dados aqui, que eu acabei de apresentar muitos números, como que uma pessoa ainda pode defender o CR7 ser melhor que o Messi? Eu achei que o Pedro não fosse fazer a pergunta dele, né? Achei que era só uma afirmação, mas aí depois de 14 minutos ele fez uma pergunta de 2 segundos. Léo, agora ele pegou todos os seus argumentos e jogou no lixo agora. Eu não sei nem como você vai respirar e... vou dar o teu tempo aí, bebe um cafezinho, respira, porque o cara te destroçou. Quero saber como você vai conseguir manter sua afirmação em 2 minutos. Tá, Léo? Vou te dar 2 minutos agora para você tentar se virar, porque o Pedro te jantou agora. Então, eu gosto disso, né? Quando a gente consegue convencer o amigo a utilizar da sua visão de futebol. Então, eu já comecei bem, né? Logo no primeiro programa, já convenci o Pedro a começar a falar de número e título, né? Era a intenção. Então, vamos lá. O Pedro citou que o Messi tem mais título, mas a gente tem que levar em consideração, como sempre, que o Messi disputa aquele torneio amistoso lá do Barcelona todo ano, né, contra o Espanhol. Então, só ali já ultrapassa os títulos do Cristiano, obviamente. Ele falou de gol também. Gol, de novo, a gente vem para o lado de que o Messi sempre jogou no Barcelona e outra, né? O Cristiano, ele era muitas vezes poupado pelos seus técnicos. Para quê? Para focar na competição importante. E ele ia lá e ganhava, como ganhou 3 Champions League seguidas. Já o Messi, não. O Barça, como sempre, tinha um time que não tinha um banco muito, muito bom, como o Pedro concorda comigo nessa questão. Não tinha, o Messi tinha que se destroçar, fazia os golzinhos lá contra o Elche, Almeria, esses times fracos aí, e aí chegava nos jogos decisivos e pipocava. Na questão da bola de ouro, todo mundo sabe, né? O Van Dijk era para ter ganhado no ano passado se deram a bola de ouro para o Modric, né? Como deram a bola de ouro para o Modric, era para ter dado para o Van Dijk. Deram pro, ou seja, Sem se dúvida. deram para o Messi quando o Van Dijk era para ter ganhado, não entendi por que não deram para o Cristiano. Então, a gente sabe, né, como é que funciona, que o Messi é o filhinho da FIFA. Muito bem, respondeu com humor, muito sábio. Agora é o seguinte, Léo, você vai ter 1 minuto para fazer a sua pergunta para o Pedro. E boa sorte, Pedrão, que agora o Léo vai vir com tudo. Bom, vamos lá. Minha pergunta é simples.
Eu uso essa zoação sempre nas nossas discussões, todo mundo conhece, a gente sabe. Eu queria perguntar para o Pedro uma pergunta simples: se pênalti é ou não é fácil? Eu nunca sei se é ou não é, porque os fãs do Messi criticam o Cristiano, que é penaldo, que só faz gol de pênalti. E quando o Messi teve que bater um pênalti para ser campeão da Copa América, ele zuniu o pênalti. E eu tenho informações, né, de que essa bola ainda não caiu, né? Ela subiu tanto que ela não desceu ainda. Então, o pessoal tem que tomar cuidado aí se a bola vai bater em alguém aí, como também a bola que ele isolou na falta no último lance da Copa do Mundo contra a Alemanha, que ele foi bater a falta para tentar empatar o jogo e isolou. Então, eu queria saber do Pedro se pênalti é ou não é fácil, porque o Messi deveria ter um título pela seleção. Boa pergunta, e Pedro, você tem 2 minutos, repito, 2 minutos para responder o Léo. Então, é só uma pequena ressalva aqui, né, do que o Léo falou, né? O Léo gosta de falar que o Cristiano Ronaldo é poupado e tal, né? Mas aqui na última década, né, eu vejo, né, que o Messi tem uma superioridade de 45 gols em cima do Cristiano Ronaldo, então eu não acho que esses 45 gols tenham sido em times fúteis. Agora, respondendo a pergunta, né? Cara, eu acho que pênalti é uma característica diferenciada do Cristiano Ronaldo, é um exímio batedor de pênalti. O que eu e muitos dos defensores do Lionel Messi falam é que como que você pode comparar o Messi ao CR7 se as coisas que o CR7 faz são muito mais simplórias, como bater um pênalti, que é muito mais fácil do que acertar um lançamento de 50 metros, entendeu? De um lado do campo para o outro, para o Alba, passando ali, fazendo facão, e o Messi acertando esse passe sempre com maestria. Acaba que os argumentos que os torcedores catalães usam é esse. Acaba que o Cristiano Ronaldo se acomodou nos últimos anos a fazer gols fáceis e a gente utiliza o pênalti, que é uma característica que não é tão difícil, entendeu? Ela não é fácil, mas ela não é tão difícil. E é isso. O empate contra a Juve é fácil? E é isso. O Messi, infelizmente, acabou perdendo alguns pênaltis importantes, e inclusive o Cristiano Ronaldo também perdeu na final da Champions League contra o Chelsea. Ele perdeu na disputa de pênalti, um pênalti. E é decisivo também, né? Mas a galera esquece que a maioria das pessoas que tem essa discussão são pós essa era. E é isso que eu tenho para falar. Eu acho que o Messi ele faz coisas muito mais geniais do que o Cristiano Ronaldo, e acaba que o ataque do torcedor catalão para com o Cristiano Ronaldo é falar que ele tem características, ele faz gols fáceis, né? Muito bem, usou 2 minutos para responder. No início ele se embolou, deu uma pipocada, porque a pergunta do Léo realmente foi muito boa. Mas agora, Léo, você tem direito a fazer mais uma pergunta para o Pedro, e aí depois o Pedro vai ter 2 minutos para responder, e depois o Pedro fará a pergunta para você novamente. Vamos lá, Léo, a bola está contigo. Você terá mais 1 minuto para fazer outra pergunta para o Pedro. Rapidinho, só respondendo ele rapidinho, que ele falou que o Cristiano perdeu o pênalti. Ele realmente perdeu na disputa de pênalti, mas no tempo normal ele fez o gol de cabeça contra o Chelsea do Manchester United. O jogo terminou 1-1. Nos pênaltis, realmente ele perdeu, mas o Manchester acabou sendo campeão daquela Champions. Inclusive, na semifinal, o Manchester United do Cristiano eliminou o Barcelona do Messi. Minha pergunta é a seguinte: no ano seguinte, o Barcelona ganhou a final da Champions League em cima do Manchester United do Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano foi campeão e eliminou o Barça na semifinal. Minha pergunta é simples. O Pedro alega que o Messi é extraterrestre, que a gente já sabe que é decisivo, que não some nunca. Então eu queria saber se em alguns jogos agora que eu vou citar aqui, se a nave espacial esqueceu de dar carona para o extraterrestre Lionel Messi nesses jogos. Eu vou citar esses jogos para o Pedro. O Pedro sabe muito bem que o Atlético de Madrid é uma pedra no sapato do Barcelona na Champions League. Eliminou o Barça na temporada 13-14, na temporada 15-16 e na temporada 15-16. E a Roma eliminou o Barcelona também naquela virada histórica de 4-1 para 3-0. E também o Liverpool eliminou o Barça depois do 3-0 no primeiro jogo, conseguiu virar para 4-0. Eu queria saber do Pedro
se a nave espacial esqueceu de levar o Messi nesses jogos. Aí, Pedro, muito irônico ele pro meu gosto, hein? Quero saber se você vai ser homem e se você vai responder à altura, né? Porque até agora tu só pipocou. O Léo gagueja e tu pipoca. Não tô entendendo nada aqui, né? Mas vamos lá. Pedro, você vai ter 2 minutos, repito, 2 minutos para responder o Léo. A bola tá contigo. Então, é muito simples essa resposta. O nosso amigo Léo já respondeu a pergunta nas considerações iniciais dele, que ele falou que o Barcelona não tem um time que consiga fazer um aporte suficiente para o Messi. Nos jogos contra o Atlético de Madrid, o Diego Simeone, que é notoriamente conhecido por ter desenvolvido diversas defesas muito fortes, o Diego Simeone pega 2 jogadores, geralmente, eles fazem um revezamento de luta livre em cima do Messi, batem no Messi o jogo inteiro e acaba que não tem o que você fazer. Você pega um jogador para bater no cara a partida inteira e reveza com o outro para nunca perder o gás. No jogo contra a Roma, o primeiro jogo foi 4-1, atuação brilhante de Lionel Messi. Essa questão do gol fora aí realmente é uma parada que tem que ser mudada. É uma das paradas mais absurdas do futebol, que alguns países já estão mudando isso, algumas competições. E, como eu falo, futebol não é tênis, não é esporte individual, é esporte coletivo. Você não pode botar na conta de um jogador um segundo jogo em que o time não conseguiu funcionar. Mesma coisa contra o Liverpool. Primeiro jogo 3-0, Dembélé perdendo chance praticamente sem goleiro no primeiro jogo. E no segundo jogo o Barcelona tomou de 4-0, um gol ali meio polêmico ali no escanteio. Eu não acho aquilo ali válido nem correto do Arnold de chegar e bater do nada de escanteio, mas tudo bem. E é isso. Eu acho que o futebol é um esporte coletivo. Inclusive o Suárez também perdeu o gol sem goleiro contra o Liverpool no jogo de volta. E infelizmente não tem como o Messi pegar a bola, driblar todo mundo toda hora e fazer o gol. Como ele já fez. Muito bem. Como diria o Pedro, ele foi sucinto nessa análise. E agora, Pedro, você vai ter 1 minuto para você fazer a pergunta para o Léo e encerrar, né, esse quadro de perguntas. E o Léo, que estava com o dedinho levantado aí, você pode utilizar desses 2 minutos para fazer o comentário que você julgar necessário, desde que você responda a pergunta do Pedro, por favor. Porque o que não dá é fugir de pergunta, né? Aqui a gente tem que botar o pau na mesa e responder todas as perguntas. Pedro, 1 minuto, está contigo. Seja bem sucinto na sua pergunta. Eu queria saber, né? Outra coisa, né, que ele falou, ele está me ajudando muito nas frases que ele fala, ele está me dando várias ideias de perguntas, de argumentos, está facilitando mesmo a minha vida. O que me surpreende, que ele é estudante de jornalismo, eu não. Mas então, eu quero perguntar para ele. Ele citou aí o Barcelona levantar caneco aí de Copa Juan Gamper, né? Torneios aí que talvez tenham aqui nos meus números, que ele ama números, né? Eu peguei números crus, eu não destrinchei os números, porque ele mesmo gosta, né? Dos números só por números mesmo. Eu queria saber dele, tipo assim, qual é a diferença de uma taça Juan Gamper para uma League of Nations, a Liga de Amistosos, criada para o Cristiano Ronaldo ganhar mais um título pela seleção? Uma Copa que, eu repito, é uma Copa de amistoso. Amistoso. Não vale absolutamente nada. Nossa, Léo, ele te chamou de imbecil, retardado, só faltou pisar em você, né? Claro que ele não utilizou essas palavras, mas ele te humilhou. Eu espero que você não babe o ovo dele, igual eu já te vi fazendo várias vezes, e que você responda da mesma altura, tá? Porque ele te ofendeu de forma pessoal, né? Então eu acho que você tem que usar esses 2 minutos para tomar coragem e responder à altura. Por favor, que isso é o que todos nós queremos. Você tem 2 minutos, Léo. Então, só fazendo uma pequena réplica, né, do que o Pedro falou antes, ele falou que o Messi... Não, ele adora... O Pedro, pelo visto, ele mostra que o Messi adora culpar os companheiros dele de time, né? E se a gente for pegar na história, né, o Cristiano já jogou com 3 companheiros que o Messi tanto culpa, né? Ele jogou com o Di Maria,
com o Dybala e com o Higuaín. E ele ganhou o título nos 3. Com esses 3 companheiros do Messi, o Cristiano ganhou o título. Então, eu acho estranho. Ganhou o campeonato italiano, Léo? Né? Acho estranho o Messi culpar Campeonato... companheiros, sendo que o Cristiano vai lá e ganha com esses mesmos companheiros. Acho estranho. E sobre o Alexander-Arnold, eu até me espantei aqui, eu fiquei rindo, porque nem os jogadores do Barça reclamaram. E vocês vão ver muito durante os nossos programas que o Pedro reclama de umas coisas que nem os jogadores do Barça reclamam. Você vai ver uns absurdos, falar que aquele jogo 6-1 do Barça no PSG não foi roubado e outras atrocidades que o Pedro fala. E respondendo a pergunta do Pedro sobre a League of Nations, só para citar, eu admito que realmente a fase de grupos foi um pouco dispersada em questão de levar a sério, mas na semifinal e na final todos foram com as suas seleções completas. Inclusive o Portugal pegou a Suíça na semifinal. O Cristiano fez um hat-trick, 3-1, ele virou o jogo e foi para a final. E na final o Portugal pegou a seleção da Holanda, que hoje em dia está muito forte, e ganhou. Então, para mim, não tem discussão. E o Pedro cita a League of Nations como se o único título do Cristiano com a seleção portuguesa foi um de amistoso, mas ele ganhou a Eurocopa 2016. E o Pedro conta a Olimpíada do Messi de 2008, para você ver o nível. O Pedro chamou o Léo de imbecil e o Léo chamou o Pedro de mentiroso, né? Resumindo essa etapa das perguntas. Mas é isso. Pedro perguntou para o Léo perguntou para o Pedro. Show de bola, eles argumentaram super bem, tirando as ofensas pessoais, que eu acho maravilhoso, mas que não agregam muito, né, para a discussão. Então vamos lá. Vocês analisaram muito o desempenho do Messi e do Cristiano Ronaldo por números, por pipocadas, por gols decisivos, mas eu quero saber o seguinte: o que vocês têm a me falar, Pedro e Leonardo, sobre as partidas que o Messi e o Cristiano Ronaldo se enfrentaram, as partidas que eles duelaram juntos, tanto Barcelona e Real Madrid, tanto numa partida da Champions, tanto a Argentina contra o Portugal. Eu queria saber, porque eles estão enfrentando o maior adversário deles, né? O maior rival, porque o maior concorrente do Cristiano Ronaldo é o Messi e o maior concorrente do Messi é o Cristiano Ronaldo. Então eu queria que vocês avaliassem agora como tem sido o duelo desses dois, especificamente quando eles se enfrentam dentro de campo. E agora podem se sentir à vontade para interromper o outro, para xingar o outro, sintam-se livres. Vou começar com você, Pedro, pode começar. Então, só fazendo uma pequena frase aí sobre o que você pediu para falar, né? A Argentina e Portugal não se enfrentam com muita frequência, então não tem muito esse confronto. E nos clássicos, né? Eu repito, o Messi, primeiramente, o Léo gosta de falar que o Cristiano jogou em vários times, né? No outro time que ele jogou, no Manchester United, inclusive, na final da Champions League, o Messi meteu gol e ganhou a Champions League do Manchester United, em cima do Cristiano Ronaldo. Além disso, o Barcelona já eliminou o Real Madrid. O Barcelona já eliminou o Real Madrid numa semifinal de Champions League. O Barcelona eliminou o Real Madrid numa semifinal de Champions League. 2008, Manchester e Barça. E, inclusive, nos confrontos de El Clássico, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo às vezes faz gol, às vezes não faz. O Messi sempre joga bem. Sempre, inclusive, na melhor atuação que um dos dois já teve em El Clássico, foi o Lionel Messi pegando a camisa dele. No último lance de jogo, ele mete um gol no Santiago Bernabéu para sacramentar a vitória para o Barcelona em cima do Real Madrid. O Messi pegou a camisa dele e mostrou aqui, Cristiano Ronaldo, na tua casa eu sou o melhor e você fica quietinho aí, amigão. Quem ganhou aquele campeonato espanhol? Hã? Quem ganhou aquele campeonato espanhol? Quem ganhou os últimos 8 da La Liga? E quem tem mais Champions? Quem tem mais anos de vida? Ué, o quê? Pedro, você arregou agora, Pedro. Não, infelizmente, assim? infelizmente que isso não é um argumento. Isso não pode ser um argumento.
essa foi uma das maiores pipocadas aqui. Eu vou até ir no cinema agora. Eu quero saber nos últimos 10 anos quem tem mais título. Eu falo, Messi, 23. Cristiano Ronaldo, 18. Aí sim. Eu te pergunto, Léo, o Cristiano Ronaldo já teve alguma temporada com mais de 60, com mais de 70 gols? Era isso que eu queria, João. Eu queria isso, que o Pedro viesse com números de títulos e gols. Eu queria que ele mudasse a opinião dele de criar chances de gols. Eu uso os seus argumentos para te calar. Eu uso os seus argumentos para te calar, porque com números eu te provo que o Messi é melhor. E em campo eu enxergo o jogo e não vejo, que nem você. Vamos lá, título pela seleção e Champions League. O Cristiano tem mais, cara. Não tem como comparar, Pedro. Amigão, eu vou destrinchar um pouco sobre o título de Eurocopa do Cristiano Ronaldo. Eu vou destrinchar um pouquinho aqui. Por favor, me deixa falar. Eu quero ter um pouco de espaço para falar sobre isso. Então, analisando um pouco a fundo o torneio Eurocopa, né? Vamos a gente analisando aqui um pouco a fundo. O que eu vejo? Eu vejo muitas seleções fracas, que nem é na Copa América, admito. Na Copa América também tem muitas seleções fracas. Mas na Eurocopa, com seleções fracas, com grupos muito acessíveis, a seleção de Portugal, no ano que ela ganhou, ela conseguiu ficar em terceiro colocado no grupo dela. Ela conseguiu ficar em terceiro colocado. E botou o regulamento debaixo do braço e conseguiu passar para a próxima fase. Infelizmente, né, o regulamento permite a classificação de alguns terceiros colocados, né, que favorece times minúsculos como Portugal, que na fase de mata-mata pegou o caminho mais fácil do que ganhar do meu irmão Felipe no FIFA, entendeu? É um caminho mais fácil do que esse. Ele enfrentou só seleções ruins, né? Pedro, Oi. Só te corrigindo, você falou que a seleção do Portugal é minúscula. Eu espero que você lembre-se disso. Sim. E mantenha seu argumento quando houver uma comparação entre Portugal e Argentina e a gente avaliar o que cada jogador fez por suas seleções. Eu vou manter. E, além disso, eu queria dizer que na final, né, da Eurocopa, o Cristiano Ronaldo e seus baba-ovos aproveitaram, né, ele não jogar aquela final e falar que ele foi um técnico. Ou seja, chegou no cúmulo da parada. O cara tem que ser um técnico pra galera vangloriar o cara, entendeu? Agora, se o Messi sai de um jogo da Argentina... Agora deixa eu retrucar, queridão. O Messi não ia ser considerado isso porque as pessoas iam sentir falta do Messi jogando e não Pedro, do Cristiano Ronaldo. Eu vou pedir para você ou acelerar a sua resposta ou deixar o Léo falar, porque parecia que estava narrando O Senhor dos Anéis 3 e o programa tem que andar um pouco para frente. Que é um Léo, filme agora excelente. É um filme excelente. Excelente, recomendo. Eu vou retrucar rapidinho. O Pedro falou da Eurocopa. O Pedro assistiu a Eurocopa 2008 e assistiu a Eurocopa 2012. Nunca reclamou de regulamento da Eurocopa, né? Estranho, logo quando o Cristiano foi campeão, ele reclamou. Inclusive, na fase de grupos, realmente, o grupo de Portugal era fraco, mas o Cristiano contra a Hungria, num jogo que foi 3-3, ele fez um gol de letra, lindo. E, para quem não sabe, o caminho do mata-mata do Cristiano não era... Se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti nesse jogo, né? Se eu não me engano. Inclusive, é isso mesmo? No mata-mata... Meus informantes estão falando aqui que realmente ele perdeu. O Cristiano participou do gol do Portugal e Croácia. Nas quartas de final, ele, na disputa de pênalti, convenceu o seu companheiro João Moutinho a bater o pênalti, representando que ele é um líder diferente do Messi. E ele, inclusive, fez o gol nessa disputa de pênalti, já que o Pedro adora citar pênaltis que ele errou, sendo que o ídolo dele erra pênalti em final. E na semifinal, quando era para Portugal pegar a Bélgica, que era uma seleção que era a geração belga, aquela geração que todo mundo apostava, a Bélgica perdeu para o País de Gales nas quartas, e Portugal, que não tem nada com isso, pegou o País de Gales, venceu de 2-0 com um gol e uma assistência do Cristiano Ronaldo. Na final, pegou a França, que era a sede, obviamente na França, né, que era a sede, pegou a França, e o Portugal, o Payet, teve que tirar o Cristiano Ronaldo do jogo, e não foi uma boa ideia, né, porque a França montou um plano de jogo para
justamente falar o Ô, Cristiano João, Ronaldo. Se você isso é pra o Cristiano mostrar o Ronaldo, quanto que o Cristiano Ronaldo faz diferença, né? Ele saiu do time e melhorou o time. se É você bem parar, coerente, Léo. Parece até o Guerreiro que jogou pelo Flamengo e o Léo dizia que era melhor que o Gabigol, De né? Me fato, de lembrou, fato. me remeteu a Estranho. essa história. se você Estranho. parasse o Cristiano Ronaldo naquela seleção de Portugal, você ganhava o jogo. E o Payet tirou ele do jogo. Então, mudou o plano de jogo da França, a França não sabia o que fazer. Ou seja, mais uma vez, indiretamente, o Cristiano Ronaldo decidiu um jogo mesmo sem estar e foi o É primeiro esse campeão tipo de pessoa que defende o como Cristiano Ronaldo. jogador, Pelo amor de foi Deus. campeão como Alguém me jogador salva. no mesmo jogo. Eu nunca tinha visto isso e o Cristiano conseguiu e ganhar a Eurocopa que o Messi não tem tido pela seleção de novo. Achei que você ia falar que ele não tem Eurocopa, né? Achei que você achou que ele era europeu por um momento. O Pedro falar que a Eurocopa é fácil e falar que a Copa América não é fácil pelo amor de Eu Deus. falei isso, a minha primeira frase foi falar que a Copa América também tinha times fracos. Você está se contradizendo. Ele falou isso, Léo. Acho que você está se contradizendo mesmo. Não sei se você, quando você fingiu que estava no Havaí aí, isso aqui é um programa de televisão, você não está na praia para ficar 15 minutos assim, mas tudo bem. Você tem que lembrar o que o seu componente fala. Mas, enfim, eles se perguntaram, responderam, trocaram ofensas, argumentaram. Léo está fazendo um sinal de 4-0, Pedro está com aquele sorrisinho de 5-1. Então é o seguinte, vou dar para cada um deles 1 minuto. Repito, 1 minuto para fazer suas considerações finais de quem e por que o lado deles, por que a opinião deles está correta. Eu gostaria também que, nesse 1 minuto, eles utilizassem o espaço para citar o jogador que eles preferem em uma palavra. Pedro, por favor, no seu 1 minuto das suas considerações finais, utilize uma palavra para definir Lionel Messi e utilize uma palavra para definir Cristiano Ronaldo e peço para que o Léo faça o mesmo. Vou começar com você, Pedro. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Boa sorte. Peço para que o Léo se comporte com uma postura adequada e ouça seu irmão falar. Tá contigo, Pedro. Então, gênio. Gênio é a palavra para o Messi, com certeza absoluta. É poesia ver o Messi jogar. Eu me emociono vendo ele jogar, né? Ele aposentou o Boateng e encobriu o Neuer com a perna direita, né? Na ocasião, uma muralha. Ainda mas na ocasião, muito mais. E o Cristiano Ronaldo eu defino como egocêntrico. É a palavra que eu tenho para ele. É um cara individualista que só liga para títulos individuais e conquistas próprias. E minhas considerações finais são simples. A gente não fala muito sobre seleção, como o Messi é desvalorizado pela seleção. Eu repito, números, né, e dados, informação. O Messi é o maior artilheiro da seleção argentina, já ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo, já chegou em final de Copa do Mundo, chega quase sempre em final de Copa América, faz tudo pela seleção, classifica a seleção para a Copa de 2018, uma atuação de gala também na repescagem das eliminatórias. É um cara que faz tudo pela seleção e, infelizmente, ele não teve uma seleção adequada a conseguir ganhar um título. O Maradona também não tinha, mas o Maradona tinha uns concorrentes piores do que o Messi. E é isso. Gênio, gênio. Utilizou 1 minuto para fazer suas declarações finais e agora é a vez do Leonardo Rubens defender por que o Cristiano Ronaldo é melhor do mundo. Tá contigo, Léo. Você tem 1 minuto. Então, eu vou citar uma palavra, né, que eu defino os dois. O Cristiano Ronaldo eu defino como máquina e o Messi eu defino como pipoqueiro. Todo mundo já sabe os meus argumentos do porquê ele ser pipoqueiro. Todo mundo sabe. O Pedro vir com essas historinhas de seleção argentina é brincadeira, né? É só você ir lá na Argentina e perguntar. Não tem o que fazer. Né? O Messi ganhar aquele prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo 2014 foi um tapa na cara de todo mundo que assiste futebol. O Maradona ganhou uma Copa sozinho em 86. Qualquer pessoa que viu essa Copa sabe. Eu não vi, mas todas as pessoas que eu pergunto falam a mesma coisa. Todas as pessoas que assistiram o Maradona jogar falam a mesma coisa. Então, para mim, vou usar as mesmas que eu fiz no início. Para mim, eu vou em fato e número. E nisso não tem discussão. É mais títulos importantes para o Cristiano, não é amistoso. É título pela seleção. Mais gol, ser artilheiro da história da maior competição da Europa. Inclusive, ele está disparado na frente do Messi. Eles já chegaram a estar colados.
é o maior artilheiro da história do maior clube do mundo, que é o Real Madrid. E para mim é isso. Eu me baseio em número e fato. Eu não fico enrolando e pipocando. Nossa, que indireta para você, hein, Pedro? Não fico enrolando e pipocando. Pena que vocês moram na mesma casa, né? E pena que o espectador não vai ver a trocação que vai rolar daqui a pouco. Mas, enfim, é isso. O programa acabou. Eles utilizaram os argumentos, utilizaram números, se ofenderam. E é isso mesmo. Acabou o primeiro programa da história do Papo Furado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Gostaria de agradecer aos irmãos Pedro e Léo pelo seu tempo, pelos seus argumentos. Muito obrigado e até a próxima.